Olá pessoal, professor Nando aqui novamente, revisão aí das nossas aulas de geografia para a segunda unidade, e a gente vai fazer aí, tá perto da nossa prova, por isso eu estou fazendo revisões com vocês. Estamos aqui na aula de geografia, nos cadernos de apoio à aprendizagem, segunda unidade, né? Segunda unidade. Olha só, na aula passada a gente falou um pouco aqui sobre território e fronteira, né? A gente destacou o que é território, o que é fronteira, e começamos um estudo sobre as paisagens brasileiras, conflitos pela terra, e também falamos um pouco sobre geologia, hidrografia, climas e vegetação no Brasil. Vamos dar uma olhada aqui rápido em algumas questões de concurso, como é que eles cobram esses conhecimentos, né? Vamos ver aqui rapidamente. E como é que a gente vai cobrar também nas provas aí de vocês. Por exemplo, ó, focos, essa aqui foi uma questão que foi feita em 2017 pela UFES, Universidade Estadual Federal eu acho que é do Sul, algo assim. Então o que ela cobrou aqui, ó? Focos de maior dinamismo econômico no Nordeste brasileiro. Aí ele apresenta aqui um mapa e mostra aqui algumas regiões, ó. Região 1, ó, região 1, região 2, 3, 2 aqui também, e aqui, ó, 4, 5. Aí tem aqui Salvador, Rio Grande do Norte, Fortaleza, São Luís, e aqui o sul do Maranhão e o oeste da Bahia, né? Ele mostra ali e faz a pergunta, ó. As áreas 2, 4, 5, 2, Petrolina, Juazeiro, no oeste da Bahia, e 5 aqui, Salvador. Aí ele fala assim, ó, indicadas no mapa correspondem respectivamente ao que? A resposta seria a agricultura de grãos, porque aqui se produz muito grãos aqui, ó, no oeste da Bahia, região de Cerrado, inclusive, né? Região de Cerrado. E aqui também, ó, nessa área do Piauí, junto com o Maranhão. 2, 4. O 4 nós temos o que aqui? Temos Petrolina, Juazeiro. Aí é o que? Agricultura irrigada, por causa da barragem de Sobradinho, muita água aqui. E aqui nós temos o polo petroquímico de Salvador, aqui, ó, no número 5, polo petroquímico. Então, por isso que a resposta seria essa aqui, ó. Corresponde respectivamente a isso aqui. Não poderia ser as outras, por quê? Porque complexo mineral, aqui não tem complexo mineral no 2, né? Então já está errado. A pecuária, não, aqui no oeste da Bahia não é uma região típica de pecuária. Tem pecuária, mas não se destaca como um dinamismo econômico. Então, quando você vai responder, você tem que olhar bem o enunciado e você voltar na questão e fazer uma análise, né? Então, aqui, ó, polo têxtil. Também não é aqui no 2, nem no 4, não é. Aqui, ó, poderia até ser aqui em Juazeiro, Petrolina, mas não é o foco, não é essas cidades que são focos, né, desse dinamismo nos últimos tempos. E agricultura de grão, aí chegou, né? Aí errou aqui, porque polo têxtil, porque o 4 seria polo têxtil, aqui não é polo têxtil, não é? E complexo metalúrgico, no caso aqui de Salvador, é petroquímico, que é a retirada do petróleo e das indústrias de refino de petróleo aqui no sul aqui na região de Salvador, né? Então, quando você vai estudar esse livro aqui, ó, você vai estudar Paisagens Naturais Brasileiras, é justamente para você fazer isso, pessoal, ó, para você comparar e avaliar os processos de ocupação do espaço e a formação de territórios, territorialidades, fronteiras, né? É para você identificar e analisar também, comparar diferentes fontes narrativas, é para você compreender e aplicar os princípios de localização, de ordem, de extensão e de conexão. Quando a gente estuda as paisagens naturais brasileiras, a gente vai ver que elas são diversas, ó, as paisagens são diversas. Tem uma diversidade de paisagem, né? O Cerrado, a Amazônia, a Caatinga, e cada um traz aqui um tipo de recurso natural que o homem precisa para a sua sobrevivência. Daí, o homem usa os seus conhecimentos técnicos para fazer a extração ou a transformação desses recursos. Agora,
Claro que atualmente o meio ambiente está sendo degradado. Por isso, há uma crítica aqui nessa charge. Ó. Dinheiro no carro, que é um trator que está transformando indígenas, que são realmente as principais vítimas hoje da mineração, lá na Amazônia principalmente, né? Os Yanomamis, já falamos dessa história. E o algoz principal, infelizmente, é o agronegócio, que também é o carro-chefe da economia brasileira. O Brasil vende muita soja, o Brasil arrecada muito imposto, e aí esse imposto é investido em educação, em saúde, em segurança, mas não deixa de produzir o quê? Mortes, né? Então essa é uma crítica e a gente precisa pensar sobre isso. O agronegócio, ele tem invadido bastante a Amazônia, o Cerrado também, a Mata Atlântica, que é a mais devastada de todas as partes, né? Então no livro vai trazer para você aqui, ó, um estudo aqui, ó, vai trazer um estudo desses domínios que a gente chama de domínios morfoclimáticos, né? A paisagem brasileira, ela é bastante heterogênea. O que é heterogênea? É diversificada. Você vê mata, cerrado, com aspectos de deserto, mas não chega a ser deserto, né? Semideserto, que é o agreste sertão, são semidesertos, né? Então, no livro, ele vai trazer para você, como a gente estudou em aulas passadas, fizemos exercícios, aonde estão esses domínios, onde eles ficam, né? Por exemplo, domínio do Cerrado, ele ocorre aonde? Na região centro-oeste, né? Mas ele também está presente no norte, nordeste e no sudeste, né? Quando você vai olhar, ó, um mapa deixa eu ver se eu acho o mapa aqui. Olha aqui o mapa, ó, o Cerrado, ó, ele vai cortar lá do norte, quase ao sul do Brasil, tá vendo? E aí passa por partes da Bahia, região centro-oeste, chega até a região centro-oeste, ó. Então isso aqui é o domínio do Cerrado, um dos maiores domínios morfoclimáticos do Brasil. O domínio da Amazônia, bioma amazônio, é o maior. Você vê que ele ocupa uma área que chega até o Nordeste, aqui perto do Maranhão, né? Passa a oeste do Maranhão ali e vai descendo ali em direção à região centro-oeste. É realmente, então, um domínio muito importante. Aí nós temos um outro domínio morfoclimático aqui, ó, um domínio amazônico, né? Também presente na região centro-oeste, no norte do Mato Grosso e no nordeste, como eu falei agora, oeste do Maranhão. E aí você tem, ó, o domínio das Caatingas. Onde estão esse domínio das Caatingas? Tá aqui, ó, o domínio da Caatinga. E qual é a característica dele? Aí você tem que dar uma olhada, né? Caatinga é sertão nordestino, também aparece em Minas Gerais. Domínio das araucárias. Nesse mapa aqui não apareceu araucárias. Ó. Por quê? Porque é um domínio de transição. Aqui apareceu só os principais. O mapa dos biomas, mas não apareceu aqui o domínio das araucárias, né? Está presente principalmente na região sul do Brasil, lá, zona fria, né? A zona mais fria do Brasil é a região sul, e é onde aparecem aquelas árvores do tipo coníferas, que a gente chama de araucárias, né? Araucárias. Ah, professor, eu não sei o que é uma araucária. Aí eu vou mostrar para você aqui, ó. Araucárias, ó. Olha as araucárias aqui, ó, como elas são bonitas, tá? E é típica de regiões mais frias. Elas são mais resistentes, né? Agulhifoliado, o tipo de folha dela é agulhifoliadas, né? Ó as folhas da araucária, ó, bota aqui, ó. Folha araucária. É uma folha agulhifoliada, ó, em forma de agulha. Para quê? Para resistir ao frio e não acumular gelo, para ela não queimar. O gelo cai ali em cima e escorre, né? Então é um tipo de vegetação adaptada. Cada região vai ter seu tipo de vegetação adaptada. Por exemplo, na região amazônica, o tipo de vegetação é latifoliada. Folha latifoliada. Você vai ver que é uma folha larga, tá vendo? Uma folha larga. Por quê? Porque não tem gelo. Então aqui pode cair a umidade, a água em cima e ficar acumulada, e ela gosta que ela absorve, né? Então,
É o tipo de folha, né? Aí, ó, domínio dos mares de morro. O que é mares de morro? Quem mora aqui no sul da Bahia sabe, né? Você vai aqui para qualquer, em direção à Conquista, você só vai subindo morrinhos, morrinhos, morrinhos. É uma série de morrinhos, de Ilhéus, para Ilhéus também. É uma série de morrinhos, né? Mares de morro. Porção mais próxima ao litoral do país, né? Aí você tem a porção meridional, o estado do Rio Grande do Sul, ocorre o que? Domínio das pradarias. Pradarias, ó, a região onde a vegetação é bem rasteira, pradarias. Agora, pessoal, ó, pradarias é isso, ó. Você não tem árvores, você tem uma região muito fria, é a região mais fria do Brasil, e você tem árvores espaçadas na paisagem, ó. E aí é o que a gente chama de pradarias, né? Vegetação bem rasteira. Agora, tudo isso está relacionado com o quê? Está relacionado com um tipo de clima. Está relacionado com um tipo de relevo. Então, a vegetação que nasce ali é por causa do relevo e do clima. E uma coisa se mistura com a outra. Mais abaixo aqui, a gente vai ver que o livro vai falar disso aqui, ó. Vai falar disso aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Que é um fechamento, basicamente, que é feito aqui pelo livro, ó. Deixa eu achar aqui. Um momento. Nossa, eu perdi. Peraí. Tá aqui, ó. Nesses mapas, os mapas aqui acima, que daqui a pouco eu vou mostrar para você, e de tudo que a gente já falou até agora sobre clima, vegetação e relevo, eles estão, ó, interligados, porque sempre fique atento para o seguinte: não existe vegetação separada de clima, não existe relevo separado de estrutura geológica, ou seja, do tipo de solo. Não existe o que? Hidrografia separada de clima, relevo, vegetação e estrutura geológica. Tudo, ó, tudo se relaciona, tudo interage, tudo influencia. Sempre que você olhar para um mapa, olhe os outros e assim você vai compreender as interrelações. Então, quando você olha aqui, ó, mapa, esse mapa aqui, por exemplo, ó, mapa da estrutura geológica do Brasil. Olha só como ele é. Tem aqui, ó, Planalto da Borborema, vai influenciar diretamente no clima, porque aqui não vai entrar as correntes úmidas e essa região, ó, vai ficar muito seca. Vai ser a Caatinga, justamente porque tem uma área muito alta aqui que impede a entrada de umidade que vem do Atlântico, das massas de ar que vem do Atlântico. Não entra porque tem uma barreira natural aqui, uma barreira natural. Então aqui, ó, relevo influenciando no que? No clima de uma determinada área. Aqui chove demais no litoral, que é a zona da mata, e aqui é seco. Impressionante, né? Porque deveria entrar, mas não entra, né? Já aqui, ó, toda essa zona, ó, você tem áreas que são bastante altas, que ajudam, mas não são tão altas quanto o Planalto da Borborema. E nessa região específica faz não chover. Então aqui, ó, o relevo, um exemplo que eu dei, né, de relevo influenciando aqui no clima e na vegetação. Por consequência, se não tem água, você vai ter uma vegetação como a que a gente tem lá na Caatinga, né? Uma vegetação que não tem folhas largas e é baixa e rasteira. Ela é uma vegetação que não se desenvolveu, porque não tem nutriente, ela não consegue tirar os nutrientes do solo e, por conseguinte, o solo está muito ressecado para liberar nutrientes. A água é que libera nutrientes para as plantas. Aí, quando você olha aqui, ó, o mapa de relevo, você vai ver o Borborema aqui muito alto, né, que vai influenciar na Caatinga. A mesma coisa vai acontecer na Amazônia. Porque aqui tem muita água na Amazônia? Porque aqui é baixo, muito baixo, é uma bacia, é uma planície, né? Então aqui as águas que vêm aqui dessa região aqui dos Andes, que é uma região muito elevada,
derrete o gelo lá e se transforma ali, ó, além de outros detalhes, transforma-se essas águas que vêm dessa região mais alta da América do Sul, transforma-se no rio Amazônia dentro do Brasil. Por quê? Porque é uma área de planície, né? Então, mais aqui e aqui chove muito. Por quê? Porque é uma região tropical. Lembrar que aqui passa o trópico aliás, aqui passa a linha do Equador, e por conseguinte é muito quente. E daí, como tem muita umidade aqui, vai chover bastante nessa região. E as águas daqui também vão influenciar outras áreas do Brasil, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que sofreu bastante com chuvas. Por quê? Porque aqui, ó, se você for olhar, ó, planície, depois aqui depressão, depois aqui, ó, isso aqui é o quê? Outra depressão. Aí você vai olhar aqui, ó, uma chapada. Aí você vai olhar aqui, ó, mas aqui tem um planaltozinho, mas não é muito alto. Então a umidade tem um corredor, que ela vem direto para cá, ó. E aí chove muito e as águas vêm da Amazônia. Aí quando você pega as massas de ar que empurra as águas quentes do Atlântico também para essa região, e quando ocorre o fenômeno El Niño aqui no lado oeste do Brasil, aí você tem uma confluência que ocorreu numa tragédia, né? Muita água chegando aqui nessa região, aqui no Rio Grande do Sul. O que não vai acontecer aqui, viu como clima, relevo e vegetação estão interligados? Quando a gente mostra esses mapas para vocês, é para que vocês percebam essas interrelações entre eles, ó. Então aqui nessa revisão, a gente está falando um pouco sobre isso, né? Agora eu vou dar uma parada, porque nós já estamos aqui em 16 minutos, e eu vou deixar para na próxima aula que eu postar, eu já faço uma leitura aqui da estrutura geológica, e aí eu vou avançando com você nesta revisão, tá bom? Valeu, até daqui a pouco.